Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. Quando eu falo de múltiplos e divisores, eu tenho que lembrar, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é sobre o processo de divisão. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no ensino fundamental, quando você estava lá no sexto ano, você aprendeu o processo de divisão. E lá no processo de divisão, no ensino fundamental, você não sabia mexer com número com vírgula. Então, por exemplo, quando você iria dividir o número 7 pelo número 2, lá no ensino fundamental, o que você teria que fazer para dividir o número 7 pelo número 2? Você não sabia fazer aquela divisão, então você pensava da seguinte maneira: qual que é o número que eu tenho que multiplicar o 2 na tabuada para chegar próximo de 7? Então era isso que você pensava basicamente lá no ensino fundamental. Mas lá na tabuada, o número que eu multiplico o 2 para chegar próximo de 7 vai ser o número 3. Então, posso colocar aqui o número 3. Ó. Então, coloquei ali o número 3. Mas pensa comigo. 3 vezes 2, isso aqui vai dar 6. Coloco 6 aqui desse lado. E aí eu sei que o resto vai ser igual a 1. Só que lá no ensino fundamental, você aprendeu com a tia somente a fazer a divisão até aí. Até porque naquela época você não sabia mexer com número com vírgula. Você não conhecia ainda os números decimais. Então esse era o processo de divisão. Mas se liga, galera. Nesse processo de divisão, aqueles caras ali, eles recebem nomes. Por exemplo, esse número 7 aqui, ele recebe um nome e ele é chamado de dividendo. Então o número 7, ele recebe o nome de dividendo. Opa! O número 7 ele é o dividendo. E este cara aqui, que é o número 2, ele recebe o nome de divisor. Então tá ali também presente o divisor. Então o 7 ele é o dividendo, o 2 ele é o divisor. Opa! E aquele número 3? Quem que vai ser aquele número 3? O número 3 ele recebe o nome de quociente. Então este cara aqui, ele recebe o nome de quociente. E quem que é aquele outro cara ali que está sobrando? Este cara aqui, como ele está sobrando, ele recebe o nome de resto. Opa! Então este cara, ele é chamado de resto. Mas se liga só, galera. Existe um teorema que é bastante importante para a gente ali, que é o teorema da divisão, o algoritmo da divisão. Mas lá, no ensino fundamental, você aprendeu como tirar a prova real. O que era tirar a prova real na realidade? Tirar a prova real da divisão é você multiplicar o divisor pelo quociente e somar o resto. Então, 2 vezes 3 dá 6, mais o resto, que é 1, 7. Opa, então a minha divisão está ok. Então, eu não posso me esquecer da primeira parte que é importante, é que sempre, galera, o dividendo, eu posso colocar aqui, ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente, então posso colocar aqui multiplicado com quociente, isso somado com o resto. Então posso colocar aqui isso aqui mais o resto, beleza? Então isso é uma propriedade bastante importante para a gente, que a gente tem que ficar ligado. Então já vou até pegar e vou separar, porque isso vai me ajudar a resolver algumas questões. Se liga, galera. Além disso, o que eu tenho que perceber é que se o resto dessa divisão fosse igual a zero, eu poderia falar que 7 ele é divisível, por exemplo, por 2. Isso se o resto da divisão fosse igual a zero. Por exemplo, 8 dá para dividir por 2? Dá, porque 8 dividido por 2 dá 4, o resto é zero. Então, posso falar que 2 ele é divisor de 8. Então, para um número ser divisor de 8, significa que o resto da divisão tem que ser igual a zero. Mas se liga, galera. Eu quero falar de um outro detalhe bastante importante para vocês. E qual que é esse outro detalhe? Eu quero falar aqui dos números primos. Eu vou aproveitar, então, aqui nessa partezinha de baixo e eu vou falar sobre um outro conceito inicial, ó, que são os números primos. Beleza, então tá aqui o próximo conceito, o conceito dos números primos. Nós vamos falar rapidamente sobre o que é um número primo. Primeiro, qual que seria o conceito de número primo?
Não sei se você lembra, mas você estava acostumado a chamar o número primo de aqueles números que são divididos por um e por ele mesmo, mas eu não vou utilizar esse conceito, porque esse conceito é um conceito matemático errado. Então vou utilizar o seguinte conceito quando eu falo de número primo. O número primo é aquele número que possui exatamente dois divisores positivos. Opa, então repito. O número primo é aquele número que possui exatamente dois divisores positivos. O 1 e o próprio número. Beleza? Então vamos pensar nos números que possuem exatamente dois divisores positivos. Anota isso aí no caderno, hein? Número primo é aquele número que possui exatamente dois divisores positivos. O 1 e o próprio número. O número 1 ele pode ser classificado como um número primo? É claro que ele não pode ser classificado como um número primo, porque o número 1 ele só possui o número 1 como divisor. Agora o 2 ele pode ser classificado como um número primo? Sim, o 2 ele pode ser classificado como um número primo. Por quê? Porque o 2 ele possui exatamente dois divisores positivos, o 1 e o próprio 2. Opa, então o 2 ele se encaixa aqui nos números primos. Mas se liga, galera, um outro número primo, o 3. O 3 ele pode ser classificado como um número primo? Claro que sim. O 3 ele possui exatamente dois divisores positivos, o 1 e o próprio 3. Logo, ele é considerado um número primo. Prosseguindo, galera, o número 4 ele pode ser classificado como um número primo? Não, o número 4 não é primo. Por quê? Porque o número 4 ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2 e pelo próprio 4. Então ele tem 3 divisores. Para ser primo tem que ter exatamente 2 divisores. O número 5, galera, eu posso classificar o número 5 como um número primo? Claro que sim, porque o número 5 ele pode ser dividido por 1 e pelo próprio 5. Ele possui exatamente 2 divisores. Depois do 5, então, quem seria primo? O 7 ele seria um número primo. Depois do 7, galera, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11 é um número primo. Depois do número 11, nós podemos citar ainda o número 13 é um número primo. 14 não é, 15 não é, 16 não é, 17 é primo. Depois do 17, galera, 19. Depois do 19, nós podemos citar ali o 23, ele é um número primo. Depois do número 23, eu vou citar aqui por último o número 29. Então esses são exemplos claríssimos de números primos. São exemplos de números primos ali que eu posso citar. Mas lembrando que a sequência dos números primos é uma sequência infinito. Existem infinitos números primos. Mas qual que é o objetivo de eu ter falado dos números primos? Porque eu vou falar de um outro tópico importante para vocês aqui nesse cantinho. E que tópico seria esse? Seria o que eu posso chamar de decomposição em fatores primos. Então eu vou puxar aqui uma pequena divisão aqui do quadro e nós vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. Então, vou criar aqui um próximo tópico. Neste tópico, eu posso falar de decomposição em fatores primos. Então, vou colocar aqui decomposição em fatores primos. Galera, você está acostumado a fazer direto essa decomposição em fatores primos. É o que a gente chama de fatoração. Opa, mas qual que é o processo de fatoração? O processo de fatoração é muito fácil. E eu vou fazer aqui um exemplo para você rapidamente. Beleza, no processo de fatoração, galera, imagina que eu queira decompor o número 60 em um produto de números primos. Ou seja, falei que decomposição em fatores primos é o que a gente chama de fatoração. Então, isso aqui é o processo de fatoração que nós estamos acostumados a chamar. O primeiro exemplo, galera, que eu vou chamar aqui de exemplo A, eu quero fatorar, por exemplo, 60. Eu quero saber ali, então, quem são os fatores primos que aparecem na decomposição do 60. No próximo exemplo, eu posso citar aqui, sei lá, o número 36, e eu quero saber quais são os fatores primos que aparecem no 36. Então, se liga, nós vamos fazer a fatoração desses dois números a partir de agora. Galera, o número 60, quando eu fatoro o número 60, dá para fatorar por quanto aquele cara ali?
Aí eu vou procurar o menor número primo que é divisor de 60. O menor número primo que divide 60. Qual que seria o menor número primo que divide 60? Ah, é o número 2. Então eu divido pelo número 2. Ó. Então 60 dividido por 2 vai dar quanto? Opa, vai dar 30. Posso continuar o meu processo por 2? Claro que eu posso. Por 2 de novo, ó, vai dar 15. Posso continuar ainda? Ah, posso por 3. Por 3 vai dar quanto? Vai dar 5. Ainda posso continuar dividindo. Vou por 5. Por 5 vai dar 1. Opa, eu fiz o processo de fatoração. Mas quais são os fatores que estão aparecendo ali? Eu tenho dois números 2. Então eu falo que eu tenho dois fatores 2. Opa, mas tem um número 3. Então eu tenho um fator 3 aparecendo aqui. E eu tenho um número 5. Então eu tenho um fator 5 aparecendo. Então são dois fatores 2. Eu tenho um fator 3 e um fator 5. Então tem um produto de fatores primos. Por isso que é chamado de decomposição em fatores primos. Outro detalhe, o 36. Quando eu fatoro 36, dá por 2, que vai dar quanto? Vai dar 18. Por 2 de novo, vai dar 9. Não dá mais por 2, mas eu posso pelo próximo número primo, que é o 3. Por 3 vai dar 3. Depois, por 3 vai dar 1. Opa, então eu tenho uma decomposição em fatores primos. Eu tenho dois fatores números 2 aparecendo e eu tenho dois fatores números 3. Então se liga, galera, fica uma decomposição em que o 36 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pronto. Esse processo é o processo que eu chamo de fatoração ou ainda de decomposição em fatores primos. Então essa é a parte inicial quando eu falo de múltiplos e de divisores. Essa é a minha base para falar, então, dos nossos próximos conceitos. Depois da gente falar sobre os conceitos iniciais e falarmos sobre decomposição em fatores primos, nós vamos para o próximo tópico. E no próximo tópico nós vamos falar sobre divisores de um número. Ah, mas como que eu faço para achar os divisores de um número? Então eu vou colocar aqui, ó, divisores de um número seria o meu próximo tópico. E nós estamos preocupados em achar os divisores de um determinado número. Mas se liga, galera, se eu chegasse para você e perguntasse ali quem são os divisores, por exemplo, do número 12, ó. Quem são os divisores de 12 ali? Ah, para eu achar os divisores de 12, é fácil fazer o processo ali. Só que antes, galera, eu vou pensar aqui mentalmente. Os divisores de 12 são os números que dividem o 12 e que trazem resto zero no final. Por exemplo, o 12 ele dá para dividir por 1. Por quê? Porque o 1 ele é divisor de qualquer número. Então o 1 ele é o primeiro divisor de 12. Ah, dá para dividir 12 por 2? Dá, porque 12 dividido por 2 vai dar 6. E vai dar resto zero. Então 2 ele é divisor de 12. Ah, dá para dividir 12 por 3 também. Então 3 ele é um divisor de 12. Ah, dá por 4 também. Então 4 é um divisor de 12. Mas não dá para dividir 12 por 5. Então 5 não é divisor de 12. Mas dá para dividir 12 por 6. Ó. Além do 6, cheguei na metade, aí eu vou para o próprio número. O 12 ele também é divisor de 12. Esses são os divisores de 12. Mas, galera, existe um método mais rápido para você achar os divisores de um número. E eu vou ensinar esse método para vocês a partir de agora. Eu vou começar, então, vou citar dois exemplos. E nesses dois exemplos eu vou mostrar para você ali como que eu acho os divisores de um número. Ah, por exemplo, como que eu faço para achar os divisores do número 12? Ó? Então, vou colocar aqui o número 12, eu quero achar ali quais são os divisores dele. Eu já fiz ali no cantinho, galera, nós já fizemos ali, mas vale a pena você aprender como que se calcula isso. Por exemplo, porque se o cara te perguntasse um número maior, o número 40, por exemplo, quantos divisores tem, você saberia calcular numa boa. Então, vamos lá, para os divisores de 12, a primeira coisa para eu descobrir os divisores, eu vou fatorar o número 12. E aí, quando eu fatoro o número 12, dá por quanto? Ó? Dá por 2 aqui vai dar 6. Por 2 de novo, vai dar quanto? Vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Se liga, galera.
Agora o segredo é o seguinte, eu vou pegar esse número 12 e eu vou traçar uma reta auxiliar naquele cara ali. Naquela fatoração eu pego e traço uma reta auxiliar. Coloco essa retinha auxiliar, tá até de laranja ali. Naquela reta auxiliar eu vou começar pelo número que ele é divisor de qualquer outro número. Qual que é o número que é divisor de qualquer outro número? É o número 1, então sempre eu começo na minha retinha pelo número 1. Mas qual que vai ser o processo, galera? O processo vai ser o seguinte, eu vou pegar na minha fatoração e vou multiplicar o número 1. Então, por exemplo, o primeiro número que aparece na minha fatoração é o número 2. Multiplico por 1, então 2 vezes 1 dá quanto? 2, ó. Opa, mas aí eu desço para o segundo número 2. Aí eu multiplico 2 vezes 1 dá 2. Já tem um 2 ali, não preciso colocar. Só que 2 vezes 2 vai dar quanto? 4, então coloco aquele cara. Depois, vou pelo número 3. 3 vezes 1 dá 3, coloco 3 ali. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. 3 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 12. Pronto, coloquei então. Esses são os divisores do número 12. Então, os divisores do número 12 é só observar que são 1, 2, 4, 3, 6 e 12. Descobri os divisores que estavam representados ali. E se eu chegasse para você e perguntasse agora quais são os divisores do número 40? Eu quero achar então quem são os divisores do número 40. Eu vou pegar o 40 e vou colocar ele aqui do lado. Para achar os divisores de 40, o que eu faço? Eu vou pegar o 40 e eu vou fatorar esse número 40. Mas o processo de fatoração você já conhece. Como que eu faço o processo de fatoração? Eu vou dividir o 40 pelo menor número primo que aparece. Qual que é o menor número primo que divide o 40? É por 2, então aqui vai ficar 20. Depois, por 2 de novo. Aqui fica 10, por 2 de novo. Aqui fica 5. Opa, por 5 vai dar 1, então coloco o número 1 aqui. Mas como que eu faço o processo para achar os divisores de um determinado número? Eu traço uma reta, que essa reta é a reta auxiliar. Mas sempre, galera, com que número que eu vou começar ali na reta auxiliar? Sempre pelo número 1, não se esqueçam disso. Por quê? Porque o número 1 ele é divisor de qualquer número, por isso que eu sempre começo com ele. Comecei com o número 1, galera. Agora eu vou pegar aqui na minha retinha da fatoração e vou multiplicar ali. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Coloco ali na mesma reta. Agora, vou para o próximo número 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Já tinha o número 2. Agora, 2 vezes 2 dá 4. Coloco o 4 aqui. Passo para o próximo número 2. 2 vezes 1, 2. Não preciso colocar. 2 vezes 2, 4. Coloco aqui 2 vezes 4, 8. Pronto, tá ali. Agora se liga, galera. Eu vou colocar agora pelo número 5, multiplicando. 5 vezes 1 nós podemos colocar que é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Vou colocar aqui 5 vezes 4. Vai dar quanto aquilo? 5 vezes 4 eu posso colocar que é 20. E depois, 5 vezes 8 eu posso colocar que vai ser igual a 40. Então, posso colocar aqui 40 como sendo o último divisor ali do 40. Pronto. Este processo é para você descobrir os divisores. Geralmente, galera, a questão ela não vai te pedir para você representar, para você descobrir quem são os divisores. Geralmente, o que a questão te pede? E aí eu vou te dar o segredo. O segredo de tudo é você descobrir a quantidade de divisores de um número. Então, grava isso aí. Geralmente, as questões elas vão te pedir a quantidade de divisores de um número. Na realidade, eu vou ensinar agora para vocês como que se acha a quantidade de divisores positivos de um número. Mas se eu sei a quantidade de divisores positivos de um número, eu consigo achar também a quantidade total de divisores de um número. Por quê? Porque, por exemplo, se o 2 divide o 40, o menos 2 também divide o 40. Se o 4 divide o 40, o menos 4 também divide o 40. Para cada divisor positivo, você vai ter um divisor negativo correspondente. Eu vou ensinar agora para você achar a quantidade de divisores positivos. Então, vou colocar aqui no nosso próximo tópico, quantidade de divisores positivos
de um número. Então, quantidade de divisores positivos de um número. Opa! Então, beleza. Nós queremos falar então sobre a quantidade de divisores positivos de um número. Galera, vem cá. O número 12 ele possui quantos divisores? O número 12 ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 divisores. Mas como que eu faço para descobrir quantos divisores tem o número 12? Simples, galera. Eu vou até utilizar o exemplo do número 12. Ó. Se liga só. Eu posso pegar o número 12 e eu posso fatorar o número 12. Fatorando o número 12 dá por quanto aquilo ali? Dá por 2. Ó. Por 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Por 2 de novo, galera. Por 2 de novo vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Opa! Então ficou 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Galera, o segredo é o seguinte. Eu vou contar para vocês qual que é o segredo para a gente achar a quantidade de divisores do número 12. Eu vou pegar sempre, galera, para achar a quantidade de divisores de um número, eu vou olhar para o expoente dessas potências aqui que aparecem na decomposição. Qual que é o expoente que está aparecendo aqui, galera? O expoente, né, número 2. Então, ó, na quantidade de divisores positivos, eu vou pegar o expoente da minha potência e eu vou somar uma unidade. Então, coloco 2 mais 1. Opa, coloquei ali, então, na minha primeira potência. Olha para o expoente da segunda potência, galera. Qual que é o expoente? É 1. Só que sempre eu vou pegar o expoente e eu vou somar uma unidade. Sempre somo uma unidade. Somei uma unidade? Pronto, está aqui então somado. Qual que é a quantidade de divisores positivos daquele número, galera? A quantidade de divisores positivos é 2 mais 1, vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar quanto aqui? 6. Então, tem 6 divisores positivos. Então, esses caras aqui são os divisores positivos. Eu não posso esquecer. Beleza? Tá aqui, então, os divisores positivos. Ah, beleza. Então, é só você observar que o 12 ele tem exatamente 6 divisores. Eu só mostrei como que se calcula. Mas se liga, galera. Ah, e se eu quisesse o total de divisores? Se eu quisesse o total de divisores, é simples. É só eu pegar a quantidade de divisores positivos, que é 6, e eu vou multiplicar esses 6 por quanto? Vou multiplicar esses 6 por 2, porque tem os positivos e os negativos. Então, seriam 12 no total. Então, achei a quantidade de divisores positivos, multipliquei por 2, aí eu acho o total de divisores. Mas o número 40, galera, por exemplo, ele possui quantos divisores? Ah, o número 40 ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 divisores ali para o número 40. O 4 eu até contei 2 vezes ali. Então, tenho 8 divisores ali pelo número 40. Daria para achar da mesma forma que eu expliquei para vocês. Mas vamos experimentar, pegar um número maior, por exemplo, o número 60. Como que eu acho os divisores de 60, galera? Ah, é só você pegar o 60 e fatorar o 60. Dá para dividir o 60 por quanto? Dá para dividir o 60 por 2. Por 2, o 60 vai dar 30. Por 2 de novo, vai dar 15. Por 3, galera, vai dar quanto? Vai dar 5. Por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, eu tenho a fatoração do 60. Qual que é a fatoração do 60? 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Galera, independente da quantidade de números que aparece na decomposição, o que você tem que fazer? Você vai pegar, para achar a quantidade de divisores positivos, você pega sempre o expoente da potência. Então, 2, e sempre vai somar uma unidade. Então, fica 2 mais 1. Qual que é o expoente da segunda potência, galera? Que é o número 3. É o número 1. Então, você vai pegar o número 1 e vai somar uma unidade ali. Opa, mas existe uma outra potência. Qual que é essa outra potência? A outra potência é dada pelo número 1. Então, vou colocar aqui, o outro expoente é dado pelo número 1, né? Então, fica vezes 1 aqui. Opa, então Q vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 2. Que isso aqui vai ser igual a quanto, galera? Nós podemos falar que são 12 divisores
só que positivos, ó. Então coloco aqui divisores positivos. Mas lembrando o seguinte, galera, esses são os divisores positivos. O problema poderia muito bem perguntar para você qual que é a quantidade de divisores desse número. Então ele não quer os divisores positivos se ele perguntasse a quantidade de divisores daquele número. Então bastaria achar os divisores positivos, multiplicar por 2 daria 24, então essa seria a quantidade de divisores do número 60. Então essa é a explicação para nós acharmos os divisores de um número e a quantidade de divisores positivos de um número. Beleza, galera? Show de bola! Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre MMC e MDC. Galera, no material de vocês, existe algumas questões propostas e eu gostaria que você desse uma lida na questão de número 1. Então, voltando, galera. Na questão de número 1, quando a gente vai resolver, ele fala que existe um número em que esse número é representado por 2 elevado a x vezes 3 vezes 6 vezes 20, em que este número ele tem 96 divisores. Mas ele pergunta qual deve ser o valor de x para que este número tenha 96 divisores. Só que são 96 divisores, galera, positivos que o problema falou pra gente. Então se liga só, galera. Para a gente achar os divisores de um número, a quantidade de divisores positivos, lembra que a gente tinha que fatorar esse número e colocar ele numa decomposição de fatores primos? Depois de fatorar, o que a gente fazia? Somava uma unidade em cada expoente e multiplicava os resultados positivos. Só que o número que ele está falando, galera, é este número aqui que está aparecendo. Só que este número aqui está decomposto em fatores primos? Não, ele não está decomposto em fatores primos. Por que ele não está decomposto em fatores primos? Porque este cara que está aparecendo aqui, que é o 6, ele não é um número primo. Opa, o 20, ele também não é um número primo. Mas eu posso escrever esses caras numa decomposição de números primos. Por exemplo, vai no cantinho do seu caderno e fatora o número 6. Como que é o número 6 fatorado? O número 6 fatorado é 2 vezes 3. Opa, como que é o número 20 fatorado? O número 20 fatorado, se você for no cantinho do seu caderno e fatorar, ele é 2 vezes 2 vezes 5. Opa, então que número é esse que o cara está falando? O cara está falando de um número em que eu posso representar esse número da seguinte maneira. A fatoração, a decomposição desse número primo é 2 elevado a x vezes quem que está aparecendo ali mesmo? O número 3, depois do número 3. O 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. Ó. Então coloco aqui 2 vezes 3. Mas lembrando que o 2 ali é como se fosse 2 elevado a 1. O 3 é 3 elevado a 1. Este 3 é 3 elevado a 1. Ó. Ainda, galera, quem está aparecendo ali? O número 20. Quem que é o número 20? É 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 5. Só que esse 5 eu posso colocar 5 elevado a 1. Só que se você der uma forçada nas vistas, você vai perceber que o 2 está aparecendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, repito a base e faço o que com os expoentes? Somo os expoentes. Então, fica 2 elevado a x. Aqui, galera, mais 2 elevado a x mais 1, mais 1, mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1, multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes. Então, fica 2 elevado a x mais 3, ó, quando eu somo todos esses expoentes aqui. O 3, galera, o 3 ele aparece quantas vezes ali pra gente? Ele está aparecendo 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, que vai dar 3 elevado a quanto ali? 3 elevado ao quadrado. Opa! E vem cá, o 5 ele só está aparecendo uma vez, então posso colocar 5 elevado a 1. Galera, saca só, essa é a decomposição em fatores primos deste número que ele tinha falado. Mas ele fala que tem 96 divisores positivos. Ó. Se tem 96 divisores positivos, como que eu faço para achar
os divisores positivos de um número. Eu vou pegar sempre os expoentes. Olha o expoente que está aparecendo aqui, é x mais 3. Eu vou somar uma unidade no expoente. Então fica x mais 3 mais 1. Opa! Qual que é o expoente do segundo número que está aparecendo? O expoente é 2. Ó. Então coloco 2 mais 1. Opa! Qual que é o expoente do número 5? O expoente é 1. Então vou colocar 1 mais 1. Que isso tem que dar um total de quantos divisores que a questão falou, galera? O total de divisores tem que ser igual a 96 divisores positivos. Por isso que eu vou igualar 96. Então, show de bola. Como que fica aquilo ali? Fica x mais 4. Nós podemos colocar que é igual a 3, na verdade, que é multiplicado por 3 vezes 2. Ó. Só que, galera, aqui 2 mais 1 vai dar 3. Aqui 1 mais 1 vai dar 2. 2 vezes 3 dá quanto? 6, para eu andar mais rápido. Galera, eu posso simplesmente fazer um chuveirinho ali. E eu posso colocar 6x mais 24. Isso aqui vai ser igual a 96. Jogo 24 para o outro lado, galera. Eu posso colocar que 6x é igual a 72. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 12. Então, essa seria a resposta da minha questão. Esse seria o valor de x nesse caso. Eu gostaria agora que, das atividades propostas, você desse uma lida bem rápida na questão de número 3. Galera, conseguiu ler a questão de número 3? Então nós vamos resolver a questão de número 3 a partir de agora, então. O problema fala que na divisão de um número k por 50, uma pessoa esqueceu o algarismo zero e acabou dividindo o número k por 5. Com isso, o resultado obtido aumentou 22,5 unidades. E ele quer saber qual que é o algarismo das dezenas desse número k. Se liga só, galera. Então, eu iria dividir o número k por 50. Então, vou colocar aqui. Mas eu sei qual que é o divisor que eu iria obter ao dividir o número k por 50, eu não sei qual que é o divisor que eu iria obter. Eu posso chamar de divisor x. Mas o problema fala no texto, e aí é bom você atentar, que essa seria uma divisão exata. O que significa uma divisão exata, galera? Significa que esta divisão, ela teria resto zero. Então, eu esqueci o algarismo zero. Mas quando eu esqueço o algarismo zero, galera, o meu resultado da divisão não vai dar mais x. Por quê? Porque o problema fala, quando eu esqueço o algarismo zero, o valor do meu resultado vai aumentar 22,5 unidades. Se o resultado vai aumentar 22,5 unidades, galera, significa que k dividido por 5 não vai ser mais x. Vai ser x mais quanto? X mais 22,5. Aumentou 22,5 unidades. Como eu posso colocar ainda que o resto aqui é zero também. Beleza. Mas se liga só, galera. Ele quer saber qual que é o algarismo das unidades do número k. Como que eu posso escrever o k aqui? Eu não sei se você está lembrado, mas eu falei um detalhe importantíssimo que você não poderia esquecer. Dividendo, quem que é o dividendo? O dividendo, que é o k, é o divisor vezes o quociente somado ao resto. O resto é zero, então divisor vezes o quociente. 50 vezes x. Somado ao zero, que é o resto, não faz diferença eu somar zero ali, que é o resto. Beleza? Então, aqui eu só estou utilizando o conceito de dividendo. Eu não posso esquecer. É divisor vezes quociente mais resto. Então, vezes quociente somado o resto. Isso tem que ter bem claro na minha mente. Ainda, galera, como que ficaria aqui, então, essas continhas? Dividendo, que é o k, ele vai ser o divisor vezes o quociente somado ao resto, que é zero. Não vai fazer diferença, né? Então, 5 vezes x
mais 22,5, que é o quociente. Multipliquei então o divisor vezes o quociente, é igual o dividendo. Só que, galera, aqui eu posso simplesmente fazer um chuveirinho nesse cara. Vamos fazer um chuveirinho ali? Como que eu faço ali quando eu faço um chuveirinho? K vai ser igual a 5x mais 122, galera. Na verdade, 5 vezes 22,5. Eu posso falar que aquele cara ali vai ser 110, 110 mais 2,5, 112,5. Pronto. Só que, galera, eu quero descobrir o valor de K. Se eu quero descobrir o valor de K, antes disso, eu posso falar que K é 50x. Então, eu posso simplesmente substituir aqui na parte de baixo. Como que fica aqui a parte de baixo? 50x. Nós podemos colocar. Isso vai ser igual a 5x mais 112,5. Pronto, está ali as minhas continhas. E aí nós podemos colocar ali simplesmente que, jogando 5 para o outro lado, galera, eu posso colocar 45x é igual a 112,5. Agora fazer as continhas, né, galera? Vamos fazer as continhas ali e tentar achar ali qual que vai ser o valor de x. Se você pegar aqui 112,5 e dividir esse cara por 45, você vai observar que isso vai dar 2,5. Mas se liga só, galera. Achei o valor de x. O que eu faço para achar o valor de k? Volto lá em cima. Então fica que k é igual a 50 vezes 2,5. Fala para mim quanto que é 50 vezes 2,5, galera. 50 vezes 2,5, quando a gente faz as continhas, isso vai ser igual a 125. Opa, 125. Quem que é o algarismo das dezenas? Ele pediu o algarismo da dezena. Dezena vai ser esse cara aqui. Então, a dezena vai ser igual a 2. Beleza? Então, o algarismo das dezenas do número k é igual a 2. Vou dar um tempo para você dar uma lida na questão de número 5 para a gente começar a resolver ela. Galera, na questão de número 5, o problema ele fala o seguinte para a gente, que os números de 0 até 3.000 eles foram representados dessa maneira. Isso é apenas uma parte da figura. E ele quer saber a posição do número 2017. Mas o que eu gostaria que você observasse, aí você pode observar na sua questão no desenho da folhinha, que sempre, galera, de 8 em 8, ou seja, nos múltiplos de 8, sempre de 8 em 8 ele vai voltar lá na linha 1, por exemplo. Aqui é 0, depois vai ser 8, depois vai ser 16, depois vai ser 24. Sempre de 8 em 8 volta na linha 1. Então isso significa que um ciclo completo sempre vai ser de 8 em 8. Só que, galera, se liga. Se é de 8 em 8, eu vou pegar o 2017, eu vou ver quantos ciclos completos tem no 2017. Lembrando que cada ciclo é de 8 em 8. E eu quero descobrir quantos ciclos tem ali. Por isso que eu vou dividir daqui a pouquinho o 2017 por 8. Mas antes, galera, quando eu estou na linha 1, aqui 0 dividido por 8 vai dar quanto? 0 dividido por 8, eu poderia colocar aqui que 0 dividido por 8 vai dar 0. E isso, o resto vai dar 0. 1 dividido por 8, quanto que vai dar? 1 dividido por 8 vai dar 0. Qual que é o resto? 1. 2 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 0. Qual que é o resto? 2. E o 2 ele está na linha 3. 3 dividido por 8 vai dar quanto? 3 dividido por 8 vai dar 0. Qual que é o resto? Resto 3. Então, quando o resto é 0, está dando aonde? Linha 1. Opa, quando o resto é 1, está dando aonde? Linha 2. Quando o resto é 2, está dando aonde? Na linha 3. Quando o resto é 3, está dando aonde? Na linha 4. E por aí vai, galera.
Ah, 5 dividido por 8 vai dar 0, o resto 5. O resto 5 está em que linha? Linha 4. 6 dividido por 8 vai dar resto 6. Resto 6 vai dar em que linha? Na linha 3. E por aí vai. 7 dividido por 8. 7 dividido por 8 vai dar 0 no quociente. Resto 7 vai estar em que linha? Linha 2. 8 dividido por 8, galera. 8 dividido por 8 vai dar quanto? 8 dividido por 8... Aqui vai dar 1, resto 0. Resto 0 é que linha mesmo? Aí eu volto na linha 1, porque é um ciclo completo. Ah, beleza. 9 dividido por 8, galera. 9 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui vai ficar 8. Qual que é o resto, galera? Resto 1. Qual que é a linha quando é resto 1? Linha 2, ó. Beleza? Então, só estou mostrando para vocês a lógica daquela sequência. Só que eu quero 2017. 2017, galera, se eu pegasse e dividisse esse cara por 8, quanto que vai dar o 2017 por 8? A 2017 por 8, eu posso colocar que esse cara aqui vai dar, sei lá, vou pegar aqui, este cara vai dar 25, 25 vai ficar 200, eu posso colocar aqui resto 1, abaixo 7, então 2 vezes 8, vai dar 16. Opa, 16, galera, com 17, 17 menos 16, então 2 vezes 8 vai dar 16. 17 menos 16 vai dar resto quanto aqui? Resto 1, ó, beleza? Então, ó, 2017 dividido por 8 deu 252, o resto dessa divisão é um resto igual a 1, ó. Se o resto da divisão de 2017 por 8 é 1, galera, eu posso colocar aqui, quando o resto é 1, está localizado em que linha mesmo? Resto 1 vai estar localizado na linha 2. Então, por isso que o 2017 ele está localizado na linha 2. Então, essa seria a resposta da nossa questão de número 5.